Um golpe foi tramado dentro do Palácio do Planalto. No dia 22 de maio de 2020, o presidente Bolsonaro se reuniu com o ministro-chefe da Casa Civil, Walter Braga Neto, que é um general, com o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, que é outro general, e com Augusto Heleno, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, que é mais um general. Juntos, esses militares debateram a seguinte pauta: é possível enviar tropas à sede do Supremo Tribunal Federal e arrancar de lá de dentro os ministros, ao mesmo tempo em que se finge alguma legalidade? Ao contrário do que você possa imaginar, essa possibilidade foi levada a sério, o que significa que o Brasil quase jogou fora a Constituição em maio desse ano. Os detalhes da reunião foram revelados por essa reportagem de Mônica Gugliano, na revista Piauí. Esse texto é seguramente um dos trabalhos jornalísticos mais importantes do ano no Brasil, e o vídeo que você vai ver, embora pesadamente embasado nessa reportagem, não substitui de maneira alguma a leitura. É muito importante que você leia. Para entender o contexto que quase levou o Brasil a uma ruptura constitucional em maio de 2020, é preciso entender o que acontecia naquele mês, e de maneira mais específica, naquele dia 22. O ministro Celso de Mello tinha enviado para a Procuradoria-Geral da República 3 notícias-crime, apresentadas por partidos e parlamentares. Todas elas pediam que se investigasse a interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. Disso você deve se lembrar. Sérgio Moro tinha acabado de sair do governo e estava dizendo que sim, Bolsonaro tentava interferir na PF para evitar que filhos e aliados fossem investigados. Mais de uma vez, expressamente, que ele queria ter uma pessoa do contato pessoal dele, que ele pudesse ligar, que ele pudesse colher informações, que ele pudesse colher aí relatórios de inteligência, seja o diretor, seja o superintendente, e realmente não é o papel da Polícia Federal. Naquela segunda metade de maio, Celso de Mello tinha enviado à PGR um pedido de apreensão do celular de Bolsonaro, o que nunca aconteceu, mas que era assunto daquela reunião com os generais. A reportagem da Piauí diz: Bolsonaro queria mandar tropas para o Supremo porque os magistrados, na sua opinião, estavam passando dos limites em suas decisões e achincalhando sua autoridade. Na sua cabeça, ao chegar no STF, os militares destituiriam os atuais 11 ministros. A essa altura, ele já tinha decidido também que não entregaria seu celular sob hipótese alguma, mesmo que tivesse que descumprir uma ordem judicial. Só se eu fosse um rato para entregar meu celular para ele, disse, fazendo uma comparação que voltaria a usar em público no transcorrer do dia. Essa hipótese tão drástica levantada no dia 22 não era apenas um impulso de Bolsonaro, não era apenas uma afirmação emotiva ou uma ameaça vazia. A reportagem dá a entender que a coisa era séria e que os generais em volta do presidente deram alguma margem de apoio à ideia. Apesar da extrema gravidade do anúncio, o general Luiz Eduardo Ramos, amigo de Bolsonaro há mais de 4 décadas, recebeu bem a intenção do presidente de partir para um confronto de desfecho catastrófico. Achava que intervir no Supremo era, de fato, a única forma de restabelecer a autoridade do presidente, que vinha sendo abertamente vilipendiada pelo tribunal. No seu raciocínio, a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, que proibira a posse de Alexandre Ramagem como diretor-geral da Polícia Federal, já tinha sido um abuso inaceitável. Braga Neto e Augusto Heleno concordavam que Moraes fora longe demais. Também achavam que a decisão do ministro fora uma interferência inadmissível em ato soberano do presidente, mas tinham dúvidas sobre a forma e as consequências de uma intervenção. No fim das contas, o que saiu dessa reunião não foi propriamente um golpe, mas uma nota assinada por Augusto Heleno, que segue sendo um dos documentos mais assintosos surgidos no governo Bolsonaro. O
pedido de apreensão do celular do presidente da República é inconcebível e até certo ponto inacreditável. Caso se efetivasse, seria uma afronta à autoridade máxima do Poder Executivo e uma interferência inadmissível de outro poder na privacidade do presidente da República e na segurança institucional do país. O Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República alerta as autoridades constituídas que tal atitude é uma evidente tentativa de comprometer a harmonia entre os poderes e poderá ter consequências imprevisíveis para a estabilidade nacional. A nota do general despertou todo tipo de reação, a começar pelo presidente da OAB, que se manifestou assim: saia de 64 e tente contribuir com 2020, se puder. Se não puder, fique em casa. Já Marcelo Freixo, do PSOL, não ficou para trás. Ele escreveu: General Heleno está ameaçando colocar a democracia brasileira no pau de arara. A nota divulgada agora há pouco é criminosa e revela conspiração golpista que está sendo tramada por esse governo. Você pode achar que a nota do general Heleno, consequência maior da reunião relatada pela revista Piauí, é inofensiva. Acontece que textos podem ser coisas perigosas, especialmente quando expressam intenções de instituições com poder. É possível que a nota emitida naquela ocasião tenha dado a alguns setores das Forças Armadas ainda mais vontade de atentar contra o STF. Nos dias seguintes, General Heleno recebeu aplausos de organizações militares e dos seus colegas de turma da Academia Militar das Agulhas Negras, a AMAN, que lançaram uma nota alarmista, alertando para o risco de guerra civil e acusando os ministros do STF de falta de decência e de patriotismo. Heleno agradeceu a nota, dizendo-se emocionado. Dias depois, com a crise do celular já superada pela decisão de Celso de Mello, o general voltou a falar da nota publicamente. Afirmou que, naquele dia, não quis ameaçar ninguém e lembrou que não citara o nome de nenhuma autoridade. No Planalto, assessores disseram que a expressão consequências imprevisíveis deveria ser interpretada nos seguintes termos: tudo pode acontecer, inclusive nada. O que a reportagem da Piauí mostra é que o desejo de atentar contra a Suprema Corte é muito mais do que uma molecagem dita por um dos filhos do presidente. O pessoal até brinca lá, cara. Se quiser fechar o STF, sabe o que você faz? Você não manda nem um jipe, cara. Manda um soldado e um cabo. Não é querer desmerecer o soldado e o cabo, não. O que é o STF, cara? Tipo, tira o poder da caneta de um ministro do STF. O que ele é na rua? A hipótese do cabo e do soldado é um plano, talvez uma promessa. E é aí que mora o perigo. Políticos podem não ser exatamente conhecidos por cumprir promessas. Só que os autoritários sempre cometem os autoritarismos que prometem cometer. É o que explica o Stephen Levitsky, o autor de Como as Democracias Morrem. They do, in fact, exhibit signs of authoritarianism. They reveal their authoritarianism before they get elected. There are a few who say scary things while they're candidates and they end up behaving themselves in office. But the vast majority of them do what they say they're going to do. They behave as authoritarians as candidates, they engage in authoritarian discourse as candidates, and they attack democratic institutions as presidents and prime ministers. Bolsonaro leva a sério a possibilidade de romper com a democracia brasileira. Falta agora o campo democrático encarar essa ameaça com a mesma seriedade. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho, que é para receber o nosso agradecimento. Às vezes, um feliz aniversário, ainda que um pouquinho atrasado, desculpa gente. É no dia 25 de julho que a Janete faz aniversário. Aí ela ganha do Sérgio a homenagem que segue: Dona Janete, Neia ou mesmo Dona Mamãe.
Uma vez um homem de grande sabedoria disse diante da vastidão do tempo e da imensidão do universo: é um imenso prazer para mim dividir um planeta e uma época com você. Porém, acho que essas palavras não são capazes de descrever o amor que seus filhos e netos têm por você. Você é mais que a luz que ilumina a escuridão. A pessoa que você foi para nós é feita de amor e carinho. Então nós, os seus filhos, Sérgio e Samantha, gostaríamos de registrar a nossa imensa felicidade e satisfação por termos você em nossas vidas, da mesma forma que adversidades nunca conseguiram te parar em sua busca por melhores condições para nós. Eu faço o possível para que hoje a distância e a pandemia não sejam capazes de nos impedir de demonstrar o quanto te amamos e admiramos. Hoje, a gente só quer que o mundo saiba o quanto a melhor mãe do universo representa para os seus filhos. Beijo, gente! Valeu!